Estou aqui à espera de uma chamada, então vou fazer tempo gravando para o podcast. Porque, querendo ou não, isto acaba sempre por ter uma duração de 30, 40 minutos e eu não sei quanto tempo é que eu vou ficar à espera da chamada, que é uma chamada importante, então vamos lá. Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Caroline Ramos, são de momento 00:47 do dia quê? Nem sei, do dia 26 de setembro de 2022. Quando é meia-noite é o dia anterior, é o dia seguinte, porque eu ainda não dormi, portanto para mim ainda é dia 26. E seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Ora, a última vez em que eu publiquei um episódio foi praticamente há um mês, mas na minha cabeça parece que só se passou uma semana, porque as últimas semanas de verão passaram a correr. E eu não sei se por ter estado ocupada e muito focada a trabalhar e a fazer dinheiro, mas a verdade é que quando dei por mim agosto tinha passado, contrariamente a junho e julho, que passaram super devagar e foram super tranquilos. Uma coisa da qual me arrependo foi não ter ido à praia quando me apetecia realmente ir nos dias de agosto, mas sejamos sinceros, daquilo que me recordo, o tempo em agosto também foi assim um bocadinho esquisito, não fez assim tanto calor, ou pelo menos nas últimas semanas assim o foi. Setembro, ainda estou a contar com os dias quentes em setembro para dar um saltinho à praia, porque no ano passado, pelo menos no dia 21, 22 de setembro, fez um calorzinho bom que permitiu ir à praia. Então não sei se esta introdução do outono é para levar a sério, se ainda vamos ter ali umas quedas, umas quebras, mas a favorecer o calor. Enfim, vamos ver, não vale a pena também estar aqui a especular, uma vez que eu não controlo a meteorologia. Se dependesse de mim, estávamos sempre num tempo bastante ameno e agradável para fazermos a nossa vida, sem muitos empecilhos. Então, reviravoltas. Eu não vou contar as últimas reviravoltas e decisões dos últimos tempos, porque eu acho que são decisões que ainda estão assim um bocadinho em banho-maria. Em banho-maria no sentido de, ok, eu já esclareci para mim mesma aquilo que quero, aquilo que vou fazer, como é que vou fazer, só que ainda não quero expor para o público porque envolve tantas outras camadas, mas eu só tenho a dizer que pela primeira vez na minha vida eu acho que estou a decidir por mim, sem estar a pensar muito naquilo que os outros vão pensar ou dizer, sem sequer perguntar aos outros ou sem sequer pedir conselhos, mais numa tentativa de ter um guião de como agir do que propriamente um amenizador da ansiedade. Então está a ser muito peculiar a fase que eu estou a viver, está a ser muito diferente de todas as outras. E apesar de ser uma coisa nova, apesar da novidade, a verdade é que me tem feito sentir bastante bem. O facto de eu ter decidido podar definitivamente certas coisas da minha vida, certas pessoas, enfim, o facto de nem sequer é podar estas coisas da minha vida, é mais o facto de eu ter decidido retirar-me de certos ambientes, de certas pessoas, de certas dinâmicas, tem-me dado mais energia, porque eu não perco tempo nem energia a tentar arranjar soluções para algo que não é para mim, ou pelo menos não gasto esse tempo a tentar criar narrativas que justifiquem as razões de eu lá estar. E é do caralho, juro-te, é do caralho chegar a um ponto na vida em que, ok, eu ainda tenho muita coisa para aprender, ainda tenho muita coisa para explorar, mas uau! Por que não mergulhar e experimentar? Tipo, não é como se fosse o fim do mundo. Eu sei que falar disto sem contexto nenhum parece muito confuso, mas pensa numa situação da tua vida em que tinhas de optar, simplesmente, ou continuavas a fazer
o que os outros sempre te disseram para fazer, mesmo que em jeito de brincadeira, mesmo que em jeito de piadas, mesmo que em jeito de sarcasmo. Ou tu continuavas por esse caminho, ou tu simplesmente viravas para aquilo que tu sempre quiseste fazer, seja sair de um ambiente ou uma relação tóxica, seja trocar prioridades, seja ficares mais tempo contigo e tenta situar aquilo que eu estou a dizer quanto ao alívio que é dedicar-te mesmo em termos de energia, em termos de tempo. Porque o crescimento também traz isso. Eu durante muitos anos agora passou uma vizinha. Ui, aquele silêncio constrangedor. Mas eu durante muitos anos questionei a frase que sempre diziam na idade dos 25, 30, os 40, que quanto mais velhos ficamos, menos amigos temos. E é bué verdade. É muito verdade. Eu não sei quantas vezes é que eu me pus aqui a refletir sobre amizades e dinâmicas e relações, mas não só o faço pelo facto de frequentar sessões de psicoterapia, né? Mas também pelas experiências claras e vívidas que eu vivo, não é? Porque eu dei por mim nos últimos meses a deixar de me dar com pessoas, porque as coisas simplesmente deixaram de fazer sentido. Eu tenho-me dado conta da quantidade de dinâmicas que eu dentro de mim continuo a alimentar numa esperança de que eventualmente nos possamos encontrar, quando na realidade eu sempre tentei marcar algo, sempre tentei fazer acontecer e o outro lado sempre me respondeu com mas eu agora não posso, eu agora não tenho tempo, eu agora estou doente, eu agora não tenho disponibilidade. Ou então quando marcávamos virava-se e dizia desculpa, mas temos que desmarcar, temos que adiar, temos que isto, mas nunca houve uma real tentativa para estar, para fazer acontecer. E há umas semanas eu dei-me conta de que eu sou o tipo de pessoa que se tiver de dar tudo para fazer acontecer, eu dou tudo para fazer acontecer. E raramente me tenho cruzado com pessoas assim. E é um bocado triste para mim, porque foda-se o que é que eu ando a fazer à minha vida nos últimos anos por ter insistido tanto em dinâmicas do género, mas ao mesmo tempo tenho que ter alguma compaixão, porque enquanto estive mais inconsciente do que estou agora, eu simplesmente pendia para aquilo que me era familiar. Então também não posso apontar-me o dedo, porque isso só me faz mal. Ainda hoje, na terapia, dei-me conta de que eu sou muito preconceituosa comigo mesma, o que me atrasa imenso no que toca a decisões, porque eu dou por mim, apesar de todos os prós, todos os contras, e a dizer a mim mesma que eu não deveria estar a fazer assim, eu deveria estar a fazer assado, porque se eu fizer assim, se eu não tiver soluções, o que é que vai acontecer, e se eu não gostar, e se eu não quiser, porra, eu tenho de ir e fazer, não é? Eu tenho de experimentar, porque se eu não for, eu nunca vou saber. Se eu não experimentar o sabor de framboesa com mel, eu nunca vou saber se é bom ou mau. Se eu nunca experimentar menta com chocolate, eu também não vou saber se é mau, embora eu não goste nada de menta com chocolate. Se eu não saltar de uma montanha, eu não sei se chego viva lá embaixo. Portanto, eu tenho simplesmente de experimentar. Eu não posso dizer antecipadamente que não vai acontecer. E isto das amizades
também tem o que se lhe liga, porque eu acho que toda a gente já chegou a um acordo que as amizades não se terminam por norma como se terminam as relações românticas, não é? Tipo, sentarmos-nos e dizer, olha, vamos ter que acabar porque isto e aquilo e aquilo outro. Embora eu duvide que no momento da separação as pessoas sejam realmente sinceras quanto às suas verdadeiras razões, mas a verdade é que acontece, a verdade é que há um closure em relação ao assunto, ao contrário de nas amizades em que as pessoas simplesmente acabam por perder o contacto porque não há esse estímulo. Então há sempre uma parte, ou pelo menos acredito que haja sempre mais uma pessoa que fique com os macaquinhos na cabeça do que a outra, ou ficam as duas. Eu também não posso falar por mais ninguém além de mim, mas pelo menos para mim fica sempre aquela coisa de mas o que é que aconteceu? Será que se eu tivesse insistido um pouco mais as coisas teriam dado outro resultado? Será que se eu tivesse investido a amizade se perpetuaria? Mas porquê querer perpetuar uma ligação que fez sentido naquele momento e que já não faz sentido agora? Afinal, as duas pessoas cresceram. Se calhar cresceram foi para direções completamente diferentes, o que não anula a existência de uma relação. Atenção, mas essas direções podem tanto afastar como acrescentar. Tanto podem afastar como podem aproximar. Eu não estou a dizer que duas pessoas que pensem de maneiras completamente diferentes não se possam dar bem. Se calhar só discordam no modo de pensar, porque se calhar vão concordar em tantas outras coisas, mas tem de haver ali uma essência em comum, tem de haver uma base que sirva para os dois, mesmo que cresçam em direções opostas. São tipo as árvores, não é? Tipo, há árvores que crescem com... Há árvores cujos ramos crescem para direções opostas, mas as raízes são a mesma. A fonte de alimentação é exatamente a mesma, embora as direções sejam diferentes e fazem parte da mesma coisa e está tudo bem. Por isso, ao início é um bocado fodido lidar com esses términos. Eu comecei a ler agora o Conversations on Love, da Natasha, não me estou a lembrar do último nome dela, e daquilo que consegui ler até agora, ela fez entrevistas a várias pessoas que abordam o amor, seja na psicoterapia, seja em filosofia, seja no dia a dia, seja só porque sim. E houve uma das pessoas que falou que o amor mais importante que pode existir é entre amigos, porque apesar da intimidade que se cria com um parceiro romântico, são os amigos que lá estão ao final do dia, são os amigos que nos dão aquele apoio, são os amigos com quem... O facto de não haver rótulos com amigos faz com que a relação se torne mais leve, se torne de certa maneira mais fácil, porque não há muitas expectativas em torno dessa relação. Então é muito mais fácil, ou intuitivo, ou instintivo, ou o que quer que seja, é muito mais natural nós darmos-nos a conhecer ou demonstrarmos o melhor ou o pior que há em nós na presença de amigos, porque os amigos não nos vão julgar, porque nós não temos aquela coisa, se eu me mostrar assim ao meu amigo ele me vai deixar e já não me vai amar como me amava, ou vai achar que eu sou completamente diferente daquilo que ele conheceu. Então, e agora lembrei-me de uma dinâmica específica que eu tenho com uma pessoa que conversa muito com isto, que é, ter parceiros românticos, ter parceiros para o sexo, ter parceiros para o que quer que seja, e a imagem que eu vou mostrando. E eu, a cada dia mais, só demonstra aquilo que realmente sou, uma pessoa ansiosa, com inseguranças, com os seus medos, com as suas intenção de, sei lá, fazer amigos,
ter sexo, ficar só por ficar, uma relação séria, essencialmente, e tenho percebido cada vez mais o que é que para mim é uma relação séria. Soninho. E existe uma pessoa, em específico, um amigo meu, com quem resulta exatamente porque nós desde o início somos muito francos em relação àquilo que somos, em relação àquilo que queremos e em relação àquilo que fazemos ou para onde é que estamos aí. Há uma vontade e há uma disponibilidade para sermos vulneráveis um com o outro. E tipo, se eu estou mal, eu falo que estou mal e digo as razões de estar mal. Se ele está mal, idem, e não há julgamento. Eu até, nos últimos dias, até tenho partilhado com pessoas mais próximas que nós somos o equilíbrio perfeito. Porque quando ele está em modo racional e modo freak, eu sou aquela que está tipo mais descontraída. Quando eu estou a complicar, ele pega em mim e relembra-me que não tem de ser assim tão complexo ou assim tão complicado. Tipo, tudo tem uma solução. Então é uma dinâmica muito fixe e até agora tem durado exatamente porque nenhum de nós anda a criar megas expectativas quanto àquilo que queremos, embora saibamos aquilo que queremos. Enquanto que com os outros ficava assim subentendido, ok, eu quero isto, mas também não vou dizer para não parecer muito ofensivo, mas também não vou não dizer para não parecer que eu sou a má pessoa da relação toda, não é? E isso só leva a que tudo se torne mais complicado, mais pesado. Isto de gravar à meia-noite, quando se acorda cedo, às vezes não ajuda em nada, mas percebes onde é que eu quero chegar? Tipo, não é assim tão difícil estabelecer relações. Eu acho que o mais complicado é escolher a pessoa ou ser seletiva o suficiente para deixar-me-nos estar em certas dinâmicas com certas pessoas. Porque quanto à nossa vida não depende daquilo que os outros vão decidir, achar, dizer por nós. É o nosso discernimento que tem de falar. E contra mim falo porque eu dou muitas vezes por mim a pensar, a remoer, a tentar salvar certas dinâmicas, certas relações, quando no fundo, só me basta admitir que, olha, já deu tudo o que tinha para dar, acabou, segue em frente, segue adiante, vai doer, vai magoar, ok, faz parte, mas há muito mais lá para a frente. Porque eu também não sei como é que vai ser o meu futuro com aquela pessoa. Tanto pode existir como pode nunca mais acontecer mais nada. Então a minha única função é respirar fundo e focar-me nos meus objetivos, focar-me na minha missão, focar-me naquilo que quero, realmente na minha autodescoberta, tentar perceber quem sou eu. Essa foi uma das questões da terapia, tipo, quem sou eu sem os apetrechos sociais, sem o software que me foram instalando ao longo do meu crescimento e ao longo do meu desenvolvimento. Quem sou eu no meu verdadeiro âmago, não é? Quem é a minha criança interior quando vivia no seu modo mais pleno e sereno de todos. E o máximo que eu consigo chegar é que eu era uma criança muito curiosa e que gostava de experimentar e de fazer coisas e de correr de um lado para o outro, tanto que diziam que era traquina e que partia tudo, mas que por muito que eu partisse gostava de colocar tudo no sítio. Então eu também não sei se colocar tudo no sítio não seria consequência de eu não quero que gritem comigo, ou simplesmente aquela curiosidade de eu vou desmontar isso para ver como é que é e vou voltar a montar para tentar perceber o funcionamento disto. Então é algo que eu posso vir a explorar futuramente e que vou querer, obviamente. Mas pá,
para quê tentar correr atrás de um amor que não é? Não é? O mais chato depois é quando... O mais chato é quando nos deparamos com amizades e relações bonitas e verdadeiras, só que não damos a bébias devido a traumas. Eu, por exemplo, e ainda bem que eu estou a falar disto assim e a expor cá para fora, porque eu percebi-me de que eu tinha razão. Naquele momento eu tinha razão ao querer desligar-me de certas pessoas. Só que não me desliguei porque deixei-me levar por uma suposta compreensão ou por uma suposta detecção da minha vulnerabilidade e isso me ter feito sentir de certa maneira aceite, compreendida, e por me ter deixado levar eu acabei por cair na mesmice, só que com outros contornos. Mas a minha intuição estava certa quando me disse para me afastar de uma determinada pessoa. E que fica uma lição, não só para mim, mas também para as outras pessoas, que a nossa intuição é o nosso sussurro mais genuíno, é o nosso guia perfeito. E normalmente a intuição não funciona com a cabeça, funciona com o corpo. O nosso corpo sabe. O nosso corpo sabe para onde ir, o nosso corpo sabe para onde se virar, o nosso corpo sabe... Foda-se! O nosso corpo sabe como funcionar. E então, quando algo não está certo, por norma, pelo menos comigo, é aqui na zona do peito, a roçar, aqui entre os seios e um pouco acima da barriga, tipo aqui no centro. É aqui que eu sinto a intuição a dizer: ups, foge, sai, vai-te embora, dá meia volta, corre. Então, quando as coisas estão bem, o meu corpo está fixe, como se eu estivesse a boiar no oceano. Por isso, trabalhar, ou melhor, saber escutar a intuição é meio caminho andado para saber onde me meter em termos de relações e para cultivar ainda mais amor, porque não é só sobre receber, é também sobre dar amor. O que é que eu tenho para dar aos outros, seja quando eu estou em altas, seja quando eu estou em baixo, porque é particularmente engraçado observar as ausências quando estamos em épocas mais baixas da nossa vida, porque são alturas em que nós nem sequer temos energia para nós, quanto mais para os outros, sem querer justificar certas ações, certos momentos, certas atitudes, mas se nós estamos em baixo, nós não temos energia para mais nada, nós ficamos só bem focados naquilo e só queremos sair de lá. Então, tipo, é natural que nós não tenhamos energia para os nossos. O mais bonito de tudo é quando nós estamos lá em baixo e mesmo assim existem um par de mãos que se estendem na nossa direção a dizer: oi, amiga, sobe só um bocadinho, tipo, não precisas de estar aí tão no fundo do poço, tipo, podes subir um bocadinho e receber um bocadinho deste sol. Tipo, eu não te vou puxar totalmente daí porque não é da minha total responsabilidade, mas quero que saibas que eu estou cá por causa de precisares de uma mãozinha. E as ausências nestas fases da nossa vida são tipo... oh, uau! Não é? Mas fica uma coisa que o meu terapeuta me disse que foi... poça,
Mas fica uma coisa que o meu terapeuta me disse, que foi: quando nós deixamos de dar aquilo que os outros querem, a tendência é de nos deixarem para trás. Ou quando eles já obtêm aquilo que lhes interessa, a tendência é limparem as mãos e olha, tchau. Quem quer realmente aguenta-nos nos momentos bons, nos momentos maus, nos momentos terríveis, celebra connosco, chora connosco. Após uma ausência da nossa parte, quando nos vê, abraça-nos e pergunta se está tudo bem, como é que foi a viagem, o que é que eles podem fazer por nós, o que é que nós podemos fazer por eles. E por muito tempo que passe, se for uma ligação séria e verdadeira, nunca há de passar. Nunca há de se extinguir. Mas pronto, lá está, tipo, há coisas que são passageiras, há coisas que são mais fixas e estar a dar overthinking nisto, tanto é bom como é tão bom quanto perigoso, digamos assim. Eu estou tão cansada. Já falei mais agora do que na última hora, 2 de terapia. Eu vou desligar. Entretanto, eu vou voltar a ouvir isto e ver se aproveita alguma coisa. Se aproveitar, isto vai ser publicado mesmo assim e posteriormente vou pensar um pouco mais sobre o amor, porque tem muitas camadas. Se não se aproveitar, faça um acrescentezinho, coisa que eu duvido, porque há episódios assim, há episódios mais elaborados, há outros mais descontraídos, há outros mais pensantes, há outros mais rasos. Acho que este vai ser um desses, um raso, cansado, mas com amor na mesma, com vontade. Espero que tenhas gostado, espero que tenha feito sentido de alguma maneira, porque brincando ou não, são 30 minutos aqui na conversa. Qualquer dúvida, questão, sugestão, partilha, podes falar comigo através do Insta ou através do e-mail do blog que vai estar aqui em baixo. Se queres ajudar o meu trabalho, tanto podes partilhar os conteúdos que eu crio e que fazem sentido para ti, como podes comprar o meu livro também. Quanto a esse, também tem algumas novidades, mas não vou dar por enquanto. E eu acho que é isto. Eu ainda não engatei com as despedidas, mas eventualmente hei de lá chegar. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.